No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Muita paz, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos hoje e sempre. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade às comemorações do aniversário da nossa casa. Isso mesmo. O Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto está completando mais um ano de sua existência. 49 anos. 49 anos de uma história tão bonita. E como somos todos gratos àquele pequeno grupo que lá atrás, no dia 19 de junho de 1971, teve a feliz ideia para atender às suas necessidades, para atender ao desejo de aprender, de estudar juntos sobre a doutrina espírita e abrir a oportunidade para tantos outros. Um sonho que se tornou realidade e que só fez crescer com o decorrer do tempo. Quantas pessoas se uniram a este pequeno grupo, o fez crescer e se tornar o que hoje somos todos nós, uma grande família, a família fraterna. É com muita alegria que nós nos sentimos parte desta família, esta família que é tão importante na vida de todos nós. Se no momento estamos distantes uns dos outros fisicamente, com certeza estamos próximos pelo coração. A saudade é grande, mas a gente tem certeza que logo logo a gente vai se encontrar. Afinal, uma história feita com tantas coisas boas, com tanto trabalho, com tantas realizações, com tantos momentos, não pode ser esquecida, deixada para trás. No decorrer desses 49 anos, muitos fizeram parte desta família. Alguns hoje já se encontram na pátria espiritual, nos deixando saudades. Outros tomaram caminhos diferentes. Temos nós que estamos aqui vivendo este momento presente e temos a certeza que muitos outros ainda vão aportar nesta nossa casa. É muito bom termos a certeza de que aquele sonho que começou pequeno, que hoje é o que é, ainda tem muita história pela frente. Então, parabéns ao nosso Fraternidade. Que Deus abençoe a nossa casa, esta casa que para nós tem tantos significados, né, que em momentos diferentes da nossa vida se coloca de forma tão importante, tão significativa. Ela pode ser hospital quando estamos doentes, escola para nos alimentarmos, né, com o conhecimento da doutrina. Ela, em muitos momentos, ou em quase todos, é o farol que ilumina os nossos caminhos, nos mostrando a direção que temos de seguir. Ela é o nosso segundo lar. É lá que nós nos reunimos com esta grandiosa família, a família Fraternidade. E neste encontro de hoje, nós vamos falar sobre o amor. Porque a história do Fraternidade é uma história de amor. Nós vamos falar do amor em ação. E aí nós podemos nos perguntar, como assim amor em ação? Adriana, você vem nos falar de amor em ação justamente quando nós estamos impedidos de nos movimentarmos. Nós estamos em nossas casas, podemos saindo apenas para o necessário. Como está sendo difícil vivermos assim,
Como é que nós vamos fazer com que esse amor ele ganhe movimento? Mas também sabemos que o amor ele está presente em tantas coisas, em tantos, em tantos momentos, em tantos movimentos, em tantas iniciativas. O amor é tão grandioso, a depender de como nós o vemos e como vamos inseri-los em nossa vida, como vamos viver este amor. No momento em que vivemos, em que existe tanta carência de amor, podemos dizer que perdemos ao longo do tempo o real significado do amor. Deixamos nos levar por tantos outros valores pequenos, mesquinhos, egoístas. Demos tanta importância a coisas pouco necessárias e acabamos deixando de lado o que deveria ser o alimento das nossas almas. Este sentimento que pode nos transformar, que pode nos fazer pessoas, espíritos melhores. Aprendemos tanto sobre o amor, lemos mensagens belíssimas, poesias, ouvimos histórias e acabamos por acreditar que o amor seja só isso. Mas não. O amor ele é muito mais do que isso. O amor tem que sair dos textos. O amor tem que sair das histórias. O amor tem que fazer parte, tem que ser real nas nossas vidas. Porque é o amor que vai nos tornar seres humanos melhores. Essa conquista talvez nos chegue trazendo algumas dores, alguns sofrimentos, porque o processo de lapidação, de transformação, ele às vezes é árduo, doloroso, mas necessário. É preciso que nos perguntemos o que nós entendemos pelo amor e a importância que esse sentimento tem em nossa vida. No momento em que nós estamos vivendo, observando este mundo que nos recebe, nós estamos a presenciar tantas situações tristes, difíceis. Nós vemos irmãos nossos sofrendo dores que nós não conseguimos imaginar ou nos colocar em seus lugares, porque vivemos situações diferentes, às vezes mais privilegiadas. Vemos o mundo que vivemos hoje, ainda clamar, gritar, pedir por igualdade de direitos. Nós vemos irmãos nossos tendo que implorar, tendo que gritar para que sejam vistos de forma igual, sejam tratados de maneira igualitária. Não querem mais, mas também não merecem menos. E alguns de nós, ou muitos de nós, ainda acreditam que isso não tem nada a ver conosco. Isso não faz parte do nosso dia a dia, da nossa história. Isso não é problema nosso. Mas se a nossa sociedade está doente, nós fazemos parte desta sociedade. Nós fazemos parte deste mundo, deste planeta. Nós somos responsáveis. Vivenciamos a dificuldade desta pandemia. Um vírus que se inseriu no meio de nós e está levando tantos irmãos nossos. Irmãos próximos, distantes, causando tanta dor, levando tantos em momentos de solidão.
da necessidade que existe do distanciamento. Mas será que este é o grande problema da nossa humanidade? Será que não precisamos reavaliar os nossos conceitos, as nossas condutas com relação à vida, ao mundo em que nós vivemos, às pessoas, os nossos irmãos? Porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não podemos esquecer disso. Nós nos sentimos no momento isolados e muitos sozinhos, porque estão sozinhos em suas casas. Mas quanto tempo estivemos a caminhar, cercado de pessoas, e não tínhamos a capacidade de olharmos para o lado? Não sentíamos a necessidade de compartilhar momentos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, focados numa pequena tela de um aparelho. Através dele, nos conectando com o mundo, com as pessoas, com uma frieza, com um distanciamento que não nos era imposto, mas que nós vivíamos de muito bom grado. Hoje, é preciso que fiquemos em casa. É preciso que nos resguardemos para protegermos a nós, aos nossos familiares, a estes mais próximos, mas também aos mais distantes. Como estamos a tratar de um momento em que o mundo está doente, então vamos imaginar que não podemos mais ficar trancados se estamos num grande hospital. Não podemos ficar isolados dentro de um quarto, sozinhos. Isso não vai nos fazer crescer, não vai nos dar recursos para perceber o quanto precisamos do outro. Nos permitamos viver, sermos tratados numa grande enfermaria, ouvindo a dor do nosso semelhante, os seus gemidos, os seus sussurros. Enxergar o olhar de sofrimento dos nossos semelhantes, escutar o seu apelo, nos fazermos presentes, sermos agentes multiplicadores do bem aonde quer que estejamos. Porque então, de que vai valer termos escutado tanto a respeito do amor, termos lido tanto a respeito do amor, admirarmos tanto pessoas que deixaram para nós exemplo deste amor em movimento, a começar por Jesus, o nosso Mestre. Depois a história nos revelou tantos outros. Talvez não tão plenos como Jesus, mas caminhando para isso, se esforçando, somando valores, se permitindo viver o amor e as suas dificuldades. Porque a princípio amar não é fácil. Aqueles que escolhem por cuidar do seu semelhante, por se preocupar, por tomar a frente, por proteger, ainda, infelizmente, é visto por muitos como um idiota. Ah, esse aí é bobo demais. Qualquer um leva na conversa. Às vezes escutamos histórias de Chico e ficamos a pensar, meu Deus, como estamos longe. Como estamos longe de viver esse amor que Chico viveu, Chico Xavier.
Eu ouvia numa palestra, certa feita, uma história de Chico, que contava um amigo dele, o viu de longe numa feira, uma feira de bairro, de frutas, verduras, e ficou observando. Já se dirigia para falar com o Chico, mas percebeu uma atitude meio estranha e ficou observando. E Chico estava escolhendo tomates. E ele via que ele colocava um tomate bonito, suculento, bem vermelho. Colocava ali na sua bacia e depois pegava um feinho, meio machucado. E ele ficou observando. Primeiro pensou que ele não tinha prestado muita atenção, mas logo viu que se repetia. Um bonito e um feinho. E aí ele se aproximou do Chico, cumprimentou e não se segurou e questionou. Chico, eu estava observando você e fiquei intrigado. Você percebe que na sua bacia tem uns tomates bonitos, suculentos, mas tem outros que estão tão amassadinhos. Por quê? Ele queria entender. E Chico disse: porque se eu levar todos os tomates bonitos, vistosos, suculentos, e se outros, repetirem a mesma ação, para os que chegarem depois só vão restar os machucados. E aí eu fiquei escutando aquela história e fiquei pensando, meu Deus, uma coisa tão pequena. Mas a gente logo pensaria, mas nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando pelo tomate, o tomate hoje está tão caro. Como é que eu vou escolher tomates maduros e tomates machucados se eu vou pagar por todos eles o mesmo preço? Mas era uma maneira diferente de ver as coisas. Era uma maneira de se preocupar com o outro. Em todas as situações, sobre circunstâncias diferentes. Precisamos olhar, observar esses exemplos e tentar colocá-los em ação. Ainda hoje eu vou escolher tomates e fico pensando nessa história de Chico. Ainda não peguei tomates machucados, confesso a vocês. Continuo pegando os tomates todos durinhos e maduros e suculentos. E é algo tão pequeno e eu ainda não consigo fazer. Mas precisamos pensar sobre isso. Sobre isso e sobre todo o resto. Questões muito mais complexas. Dores muito mais difíceis de serem vividas, presenciadas ainda no dia de hoje. Eu preciso entender que mesmo estando em minha casa, eu posso fazer com que este amor ele ganhe força, proporção, que ele se movimente e que ele vá ao encontro daquele que no momento precisa ser amado. Às vezes pequenos gestos, uma palavra, de preferência vamos começar amando aos que estão em nossa casa. Sabemos que muitos de nós neste momento, devido à convivência mais intensa com os familiares, vivem momentos difíceis. Afinal de contas, estávamos tão distantes e tão isolados em nossos mundos que não percebíamos o quanto seria difícil se nos colocássemos no mesmo espaço para convivermos muito mais do que poucas horas no início e no fim de cada dia, ou algumas horas a mais em um final de semana, em que cada um se dedicaria quase que exclusivamente às suas redes sociais,
aos seus compromissos virtuais, e a família ficaria em último plano. A família precisa de amor. Precisamos alimentar o nosso grupo familiar, esse nosso próximo mais próximo, todos os dias. E falando parece tão fácil. É verdade, mas não é tão fácil assim. Mas nós temos que tentar. É uma responsabilidade nossa. É um papel nosso tentarmos fazer com que a convivência em nosso lar se torne algo mais fácil de se levar. Que não seja o ponto mais difícil no viver esta pandemia. Porque se nós estivermos em nossa casa, com os nossos familiares, envolvidos numa sintonia amorosa, vai ficar bem mais fácil tocarmos o resto. Não é verdade? E aí são tantas situações, e cada um com as suas. Eu mesmo, quando me preparava para falar com vocês, eu pensava, eu queria que eu pudesse chegar na casa de cada um de vocês neste momento e encontrá-los felizes, e encontrá-los com saúde, livres de qualquer preocupação, para que pudéssemos desfrutar um pouco de tempo juntos, lembrarmos um pouco da nossa casa de oração e de trabalho e matarmos um pouco a saudade. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. Vivemos dias difíceis. Muitos perderam seus entes queridos. Vizinhos, amigos. Muitos vivem no momento o medo de ter que lidar com a doença, de não saber a gravidade que ela vai alcançar. Outros, medo de pegar, de adquirir. E outros, doentes emocionais, de tanto medo ou de tanta solidão, não estão conseguindo dar a volta por cima, vivendo um dia de cada vez. E aí, eu encontro vocês neste momento, cada um vivendo um momento diferente. Dificuldades financeiras, a perca do emprego, o medo. Medo de tanta coisa. E o medo, se a gente não tiver cuidado, ele nos devora. Não podemos viver com medo. Temos que viver. Viver o agora já está sendo tão difícil. Então temos que viver o momento presente. Só o presente. Deixar o passado atrás e deixar o futuro acontecer. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez. E olhe que no mesmo dia vivemos muitas emoções. Altos e baixos. Sorrimos, choramos. Tem dias que choramos mais do que sorrimos. Porque as notícias são muito tristes, são muito difíceis. Mas precisamos também direcionar o nosso olhar para tantas coisas boas que acontecem neste momento. Para que a gente possa perceber exemplos deste amor em movimento. Tantos grupos, tantas pessoas encontrando formas das mais diversas para amarem, para permitirem que o amor possa envolvê-las e transformá-las.
transformar vidas, transformar situações. Pessoas que estão bordando, tricotando, costurando máscaras, que estão preparando uma comidinha gostosa. Pessoas que estão ligando para aquele amigo distante, para aquele que está muito quietinho, procurando saber como ele está, lhe mandando uma mensagem de encorajamento, de fé, de esperança. Não vamos nos deixar abater pelas notícias tristes, mas vamos nos alimentar pelos bons exemplos, pelas boas mensagens. Vamos tirar, vamos trazer para o mundo real o amor. Tira ele das páginas dos livros, dos versos, das canções, e vamos fazê-lo presente em nossa vida, em nossas vidas. A gente percebe o movimento do grupo no WhatsApp, né? Da nossa família fraterna. A gente vê os pedidos de oração e vê como cada um, na mesma hora, se une àquela dor e assume um compromisso de orar, de estender essa corrente de energias positivas, de pensar, de direcionar bons sentimentos, bons pensamentos para o seu semelhante. Mas não é só para aqueles que têm nome para nós. Os pedidos são para vizinhos, para amigos de vizinhos, para filhos, para pessoas que não conhecemos, mas que nós temos a consciência de que estão conosco, estão juntos, vivendo este momento, o momento do agora. Este não é um problema de um só. Como este mundo que vivemos não é feito de pessoas diferentes, de seres menores, maiores. Somos todos iguais perante Deus. Somos todos irmãos. E devemos nos ver, nos perceber desta maneira. Respeitarmos as diferenças. Olharmos o outro na sua essência, no que ele tem de melhor. Compartilharmos coisas boas. Para podermos construir um mundo que seja um mundo melhor. Para todos nós que estamos aqui hoje. E sobretudo para os que virão depois de nós. Para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Vamos nos perguntar qual é o nosso papel neste momento. O que nós podemos fazer para dar movimento a este sentimento tão bonito, tão admirado. Mas admirar só não basta. É preciso viver. O melhor presente que podemos dar àqueles que amamos é o viver, é o compreender, é o nos permitir amar. Permitir que esse sentimento nos inunde, tome conta de nós, nos transforme. Porque amando, nós nos tornamos capazes de partilhar com os outros, com aqueles que amamos, com aqueles que nem conhecemos, o que de melhor existe em nós. E quando eu falo em nós nos questionarmos sobre o que Deus espera de nós agora, eu me lembro de uma pequena história que eu li num livro que falava de um homem que
se deparando com uma cena muito triste, os destroços de o que um dia foi a sua casa, a sua loja, os seus bens, a sua vida. O fogo havia queimado, destruído tudo. E diante daquela cena tão triste, a observar o que há um dia atrás era o retrato de toda a sua vida, de anos de luta, hoje era só pó, fuligem. Diante daquela cena tão triste, ele para e pergunta: Mestre, o que queres que eu faça agora? E como a receber, de forma quase que imediata, uma resposta que vinha do alto, ia bem dentro do seu coração. Ele sai por uns instantes e retorna com uma placa que diz: Minha casa queimada. Minha loja queimada. Meus bens queimados. Mas não ficou queimada a minha fé. Amanhã reabriremos. É o que Deus espera de nós. É o que o Mestre Jesus espera de nós. Que em meio a todas as dificuldades, que em meio a cenários tão tristes e difíceis, que nos unamos através desta fé, desta esperança, e possamos construir, ou melhor, reconstruir um mundo melhor para todos nós. Porque este mundo que temos hoje, ele está doente. E não é só pelo Covid-19. Ele está doente pelo reflexo das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos valores. Ele está doente porque nós estamos doentes. E nós precisamos buscar o remédio. Nós precisamos acreditar que o agora é um bom momento para refazermos os nossos caminhos e construirmos uma nova história. Como diria Chico Xavier. Então, vamos fazer este amor crescer, nos envolver a todos em forma de gestos, de presença, mesmo que distantes, mas da maneira que for possível. Como nós estamos presentes hoje, um na vida do outro. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos envolvidos por este amor que é tão grande por cada um de vocês. Vamos comemorar o aniversário da nossa casa juntos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.